consigo utilizar um conversor DC-DC ligado a um alternador de um veículo para carregar as baterias e utilizar um inversor híbrido? Será que isto seria possível? Tenho esses conversores DC-DC e não sabia que era possível utilizar até próximo de 20 amperes. Fiquei muito curioso com isto. Este é o assunto de mais este episódio do Aqui no Responde. Vem comigo! A primeira dúvida que nós vamos responder no Aqui no Responde de hoje é do André Albuquerque. Ele comenta aqui o seguinte: Eduardo, desculpa sair um pouco do assunto principal, mas seria possível utilizar um conversor DC-DC como este, de 24 volts para 60 volts na saída, em um alternador de 24 entrando em um inversor híbrido off-grid da Growatt para carregar as baterias? Bom, o objetivo principal dele aqui, pelo que deu a entender, é que o inversor híbrido dele é um inversor que trabalha em 48 volts. As baterias estão em 48 volts e ele quer carregar essas baterias provavelmente aí com um alternador em um veículo em 24 volts. E sim, é completamente possível utilizar um conversor DC-DC como este para elevar para 60 volts, entrar aí no seu banco de baterias, carregar o seu banco de baterias que está ligado automaticamente ao seu inversor híbrido de 48 volts. Seja ele Growatt, seja Mercy, seja qualquer marca de inversor híbrido que trabalha em 48 volts. Mas nós temos um pequeno problema aqui, que é conversores DC-DC geralmente trabalham com correntes mais baixas, principalmente este que eu mostrei no vídeo de ontem, fazendo o teste aqui com a bateria e também a bomba d'água de 44 volts. A corrente máxima daquele conversor DC-DC é de 15 amperes. Dependendo do tamanho do seu banco de baterias, talvez esses 15 amperes não vai ser o suficiente para manter esse banco de baterias carregado, né? E outro problema que eu vejo aqui também é o seguinte: você não vai poder utilizar esse seu inversor da Growatt ao mesmo tempo, aliás, não só Growatt, tá? O inversor híbrido, tá bom? Vocês não vão poder utilizar ao mesmo tempo que carrega o banco de baterias, porque não tem corrente o suficiente no conversor DC-DC para manter as cargas em funcionamento e também para manter a carga do banco de baterias, tá? Então eu não sei qual é o teu objetivo em fazer isso, mas é completamente possível, tá bom? Mas tem que tomar esses cuidados que eu acabei de falar agora. Talvez somente carregar o banco de baterias vai ser possível. Depois que carregou, você utiliza o seu inversor híbrido, tá? Agora, se precisar usar ao mesmo tempo, você vai ter que avaliar de fato a quantidade de corrente que você vai precisar para manter o banco de baterias carregado e utilizar também aí ao mesmo tempo que carrega as baterias, tá bom? Participa aqui embaixo novamente pra gente, o André, caso você esteja acompanhando esse vídeo. Qual é o objetivo que você tem em fazer esse tipo de ligação? Assim fica mais fácil da galera entender de fato o que você imagina. Talvez seja completamente possível e às vezes não vai dar certo, tá bom? Então precisa entender muito bem o que você pretende, beleza? Agora nós vamos ao comentário, na verdade não é uma dúvida, é um comentário do perfil chamado Canal do Wanderson o Nerd. Ele comenta aqui o seguinte: eu tenho alguns desses conversores DC-DC Step Up e não imaginava que é possível passar 20 amperes por ele. Achava que era só propaganda do vendedor, uso no máximo 10 amperes nele. Bom, primeiro vai depender muito do conversor DC-DC que você está utilizando. O que eu utilizei aqui ontem em específico, que é este modelo aqui, ele é um conversor DC-DC que suporta trabalhar com 15 amperes na sua saída. Ou seja, ele tem um lado de input, que é a parte de tensão baixa, e tem um lado de output, que é a parte onde eu vou ajustar para a tensão maior. Ele suporta até 15 amperes. Ontem estava mostrando 18 amperes aproximadamente no teste que eu fiz. Se você não viu, vai ficar na descrição do vídeo, também no comentário destacado, para você entender do que de fato eu estou falando, né? Mas ontem no teste que a gente fez com a bateria de 12 volts e a bomba solar, estava entrando, passando 12 volts, aliás, 12 volts são 18 amperes aqui na entrada dele, porque a bateria estava em 12 volts. Quanto menor for a tensão na entrada, maior vai ser a corrente na entrada em relação à saída. Já na saída a gente tinha aproximadamente ali 40 volts em circuito aberto. Quando fechou o circuito deu algo em torno de 35 volts mais ou menos. A corrente estava mais baixa, mas não chega a esses 15 amperes máximo que ele suporta, né? Agora eu tenho esse outro modelinho aqui, que é um modelo que trabalha com no máximo 2 amperes.
Eu não posso passar de 2 amperes. Também é step up, boost, como as pessoas falam, né? Step up, boost. Step up ele pega a tensão baixa e eleva, né? Então ele trabalha com no máximo 2 amperes. Eu já tenho um outro modelo aqui, que olha só que bacana, ó. Na verdade eu tenho 2 deles aqui, ó. Um modelo bem robusto mesmo. Olha o tamanho disso aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, dá uma olhada aqui, ó. Vê se consegue focar, Isabela, para o pessoal ver. Esse daqui ele é de 12 volts para 24, tá? Eu não consigo ajustar a tensão de saída dele, é cravado 24 volts, e o máximo que ele pode, ali, o máximo não, o que ele suporta na sua entrada é 12 volts. Então eu não tenho nenhum tipo de ajuste, mas ele é um conversor DC-DC muito robusto e de 20 amperes. Então no caso desse aqui, se eu precisar de trabalhar com 20 amperes aí e elevar de 12 para 24, perfeito, eu vou conseguir trabalhar bem com ele até 20 amperes. Então vai depender muito aí do conversor DC-DC que você tem, mas geralmente dá para trabalhar legal. Agora esses pequenininhos aqui é complicado, tá? O máximo aqui estourando 2 amperes nele, passou de 2 amperes, ele suporta até 3 segundo o fabricante, segundo o vendedor quando a gente compra. Mas acima de 2 amperes ele já começa a aquecer demais. Já esse modelo aqui, olha só, ele é bem robusto, ele tem dissipadores e ele vai trabalhar legal com essas correntes aí. Então tudo vai depender do que você precisa, do objetivo que você tem. Então esse comentário aqui desse perfil foi bastante interessante e pertinente, que ele vem bem de encontro com o que a gente respondeu aqui do André Albuquerque logo no começo, né? É possível usar esse conversor DC-DC para o que o André queria no comecinho aqui do vídeo aqui. Ligar no alternador em 24 volts, elevar para 60 volts, carregar um banco de baterias que está ligado a um inversor híbrido de 48 volts. Completamente possível, mas vai depender diretamente da capacidade de corrente do conversor DC-DC. E dependendo da capacidade em corrente dele, vai ser caro. Quanto maior for a corrente que ele suporta, maior for a potência, mais caro fica. Então você precisa avaliar se de fato vale a pena na tua aplicação aí, ou se de repente tem alguma aplicação que seja um pouco mais viável para você, beleza? Espero que eu tenha conseguido tirar aí essas dúvidas do pessoal. Espero que você tenha... Então eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio do Aqui no Responde. Não se esqueça, deixa aquele super like bacana, sempre compartilha esse conteúdo com mais pessoas, ajude a levar esse conhecimento mais adiante. Não fique com ele só para você, porque quanto mais conhecimento a gente compartilha, mais a gente aprende e ajuda outras pessoas também, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou mais um episódio do Aqui no Responde. Fui!